Fala galera, beleza? Presença Veículos voltando aqui depois de muito tempo. Galera, eu sumi, mas eu tô vivo. Eu realmente tirei um tempo aí, tava tudo muito corrido, então eu tirei aí, não vou dizer um ano sabático, mas um semestre sabático. Deu uma parada no canal, vocês viram aí. Acho que o último vídeo que eu postei foi lá no primeiro semestre, mas o canal não acabou. Ano que vem eu volto. Mas aí, Márcio, por que você voltou aqui com esse vídeo? Vocês viram aí na chamada e realmente assim, eu parei tudo para fazer esse vídeo, porque nesse vídeo a gente vai comentar e conversar as coisas que são importantíssimas, pessoal, para o nosso futuro aí, futuro quanto nação. Então parei meu semestre sabático para falar de política e realmente para convencer você a votar no Bolsonaro, tá? Então você que é meu seguidor, estou usando a minha rede social para isso. Você aí do canal, eu tenho mais de 12 mil inscritos, tem mais de 2 mil inscritos lá no meu Instagram, e eu realmente estou aqui para tentar abrir os seus olhos para o que vem acontecendo no nosso país. Então eu dividi esse vídeo, vou dividir, né, em 3 partes. Primeira parte moral, depois a parte econômica e depois a parte espiritual, e você vai entender. Então não saia desse vídeo, que você vai entender tudo que está acontecendo na minha visão, né? E claro, com alguns outros, muitos que estão falando. Então, pessoal, a gente está aí no momento. Aqui eu estou aqui com o Compass, né? Ele ainda está no canal. É o que sobrou. Mas vamos falar de política, pessoal. A gente está vivendo aí um dos momentos mais importantes do nosso país. E agora a gente vai ter o segundo turno dia 30. E você pode definir muito o futuro do nosso país por vários anos agora que vai acontecer. Então, pessoal, é o seguinte, já abro mão, já de antemão já digo assim, eu não sou nenhum extremista, não sou bolsonarista. Eu sou aquilo que a gente tem que entender que é o melhor para o futuro da nossa nação. E hoje o futuro da nossa nação não passa pela esquerda, não passa pelo PT e não passa pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E aí começo essa parte do vídeo falando da parte moral, pessoal. Eu acho que é só no Brasil que nós temos um candidato à presidência. E você entender, presidência é um dos cargos mais importantes do executivo do nosso país. Não existe mais ninguém mais importante no executivo do que o presidente. E nós temos um condenado concorrendo à presidência do nosso país. Eu acho que é só no Brasil que acontece isso. E aí, galera, não precisa ser muito conhecedor da parte jurídica, apesar de eu não ser advogado, mas conheço bem a parte, para você entender que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva não foi inocentado. Não existe trânsito julgado de inocência para o Lula. O que aconteceu foi que um dos ministros lá, declaradamente militante a esse partido que é representado pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele, por uma canetada, ele descaracterizou todo o processo, descaracterizando o juiz da primeira instância que julgou e o tribunal da segunda instância também que julgou. Então, para você entender, o Lula não foi inocentado. O Lula, ele é um condenado, só que o processo está suspenso, não sei até quando que vai voltar esse processo. Só no Brasil que acontece isso, né? Então a gente está falando uma pessoa que liderou um dos maiores esquemas de corrupção no mundo, e o povo aqui tá nervoso. No mundo não existe. O Lula e a sua quadrilha quase que quebrou uma das maiores empresas do mundo, que é a Petrobras. E você vai falar assim, ah, mas vocês têm prova. Galera, a Lava Jato fez devolver ao país mais de 6 bilhões de dólares. Então não é difícil entender, na parte moral, por que a gente não pode votar no PT, por que a gente não pode votar numa pessoa que é condenada, entendeu? Então, na parte moral já se descaracteriza, não podia nem estar ali. O Lula deveria estar preso, cumprindo a pena dele pelos crimes que ele cometeu. E se você falar assim, ah, mas ele, será que ele não sabia? Então esquece o Lula. Você vai querer trazer toda essa galera de volta que tá com ele? Essa galera que arrebentou com o país? Você quer todo mundo de volta? Pelo amor de Deus, né? Então não tem como, né? Não tem como. Aí você vai falar assim, ah, mas o Bolsonaro fala um monte de besteira. E a Dilma? A Dilma falava o quê? Então você quer todo mundo, essa galera de volta? E entenda já o seguinte, quando eu falo em voltar a Bolsonaro, não estou falando da pessoa, estou falando da ideologia que vem por trás dele.
E a gente vai falar sobre isso mais no final do vídeo. Segunda parte, parte econômica. Parece que vocês que são da esquerda esquecem que o Lula e o seu governo do PT governou o país por 16 anos. Entregou o país com índice de emprego altíssimo, a inflação altíssima. E vocês parece que esquecem, parece que não teve governo do PT no Brasil. E a gente hoje, o governo atual que sai de uma pandemia a nível mundial, que quase quebrou o mundo, uma guerra que está acontecendo, e o Brasil hoje é um dos países que tem os melhores números econômicos do mundo. Nós estamos em deflação, nós temos o PIB crescendo, a taxa de desemprego está caindo. Nós temos uma da gasolina mais barata do mundo. E parece que é difícil entender isso também. Então, economicamente, nós estamos em rota de crescimento. Então não tem como falar, não tem como comparar de economia. Nós temos um país que está com a máquina. Para você entender, a máquina hoje, que é o Estado, está com dinheiro. E você vai pegar isso e vai entregar novamente para aquela quadrilha. Então pensa bem antes de votar. Pensa bem, já falei de moral, falei de economia. Pensa bem antes de você pegar o seu voto. Eu também estou falando para aquelas mais de 30 milhões de pessoas que não foram votar. Não seja omisso. Você pode definir o futuro do seu filho, da sua filha. E aí agora eu vou entrar numa parte principal, que é a parte espiritual. E eu aqui no meu canal nunca falei sobre religião, mas hoje eu venho a falar. E alguns que me seguem sabem que eu professo a religião evangélica cristã. E aí você vai apoiar um candidato. E aí eu falo para você, cristão, você evangélico, você vai apoiar um candidato que apoia o aborto, que apoia a descriminalização das drogas, que apoia a ideologia de gênero. Ah, Márcio, mas ele nunca, o governo Lula teve aí, nunca fez isso. Não fez, mas vai fazer agora. E olha só, existem algumas PLs que tentaram ser aprovadas durante o governo da Dilma e do Lula, que foram negadas pela bancada evangélica lá no Congresso, na Câmara e no Senado. Então eles tentaram sim e vão continuar tentando. E você, cristão, e aí, desculpa, não sei nem se eu preciso pedir desculpa, mas é inadmissível um cristão votar num candidato ou numa legenda que apoia essas ideologias. Desculpa, mas você não é cristão. E aí você mais incisivo. A você, pastor, você bispo, você padre, que está em cima do muro, você está errado, você está sendo omisso. As pessoas que te acompanham, que te seguem, estão seguindo a sua omissão. E você não pode ser omisso numa situação dessa. Você tem que colocar a sua opinião. E se a sua opinião é contra a Bíblia, me desculpa, mas você não é crente não. E pior, alguns pastores, alguns padres, alguns bispos estão votando no PT e levando as pessoas, as suas ovelhas, os seus seguidores a votar. Aí eu falo novamente, você não é crente não. Você não pode votar, você não pode votar num candidato que apoia o aborto, que fala que o aborto é uma questão de saúde pública, que fala que o aborto ele pode, uma mulher pode pegar uma agulha e enfiar na sua vagina para fazer um aborto. Pelo amor de Deus, você não é crente não. Como é que você sobe num púlpito e apoia um candidato desse? Não tem como. Ou você sai de cima do muro, ou você vai ser cobrado por isso. A gente está falando agora de uma questão seríssima. Seríssima. Depois você, pastor, vai ter várias pessoas chorando no seu gabinete porque os filhos delas estão envolvidos com drogas, estão com problemas de questões de gênero. Você quer isso para sua congregação? Então não tem como, gente, não tem como. O Bolsonaro não é nenhum pessoa perfeita. Só que a gente está tratando aqui do menos pior. E o menos pior hoje é o Bolsonaro, porque ele não apoia essas questões todas que eu falei. A gente está tratando do futuro da nossa nação e a gente vai entregar novamente. É só a gente olhar aí os nossos vizinhos: Cuba, Nicarágua, Argentina, Chile, Venezuela. A população está comendo cachorro.
E esse que você quer votar do PT, apoia todas essas políticas que estão implementadas nesses países. E ele quer implementar isso no nosso país. E você vai apoiar um candidato desse? E eu novamente falo, você cristão vai ficar em cima do muro? Ou você vai ficar defendendo uma bandeira que apoia a legalização das drogas, novamente o aborto, a ideologia de gênero? Não tem como, é hora de você se posicionar. E se você está votando no PT, você tem que botar o seu joelho no chão e pedir a Deus para abrir a sua mente. Chega de ser emocional, chega de achar que você ganhou uma picanha, que você fazia churrasco na laje. Pelo amor de Deus, você comprava picanha porque você trabalha. O Lula não foi lá e botou isso na sua mesa não, pelo amor de Deus, tenha consciência. Então novamente eu falo, principalmente para você cristão, não tem como, é inadmissível um cristão votar no Lula. E principalmente você pastor, você bispo, você padre, é inadmissível você ficar em cima do muro ou você levar as suas ovelhas a votarem numa legenda dessa. Então, meu querido, para não ficar esse vídeo muito longo, acabei cortando aí meu ano sabático, meu semestre sabático, né? Mas é importante eu vim falar aqui. Com certeza eu tenho aqui vários seguidores aqui nesse canal. A nossa opção hoje é naquele que é menos pior. Eu não conheço o Bolsonaro, não conheço os filhos dele. Muitas das coisas que falam sobre compra de imóveis, sobre essas coisas, não existe prova. Só que do outro lado nós já temos prova. 6 bilhões devolvido para os cofres públicos da roubalheira que ele, o Lula e esse grupo fez no nosso país. E você vai votar num candidato desse? Então a questão agora é de consciência e de cidadania, e principalmente na parte espiritual. Você cristão, se você vota o Lula, você não é cristão. Então, dia 30, vote no Bolsonaro pra gente sair dessa questão que está sendo implementada. Gente, pelo amor de Deus, eles querem criar o terceiro banheiro. Aí você que é pai de uma menina, você vai aceitar a sua filha entrar num banheiro com um marmanjo de 50 anos? Pelo amor de Deus. Uma questão simples de entendimento e o povo não quer entender. Então eu tô aqui sendo enfático, sendo incisivo. Não tô preocupado se depois desse vídeo eu vou perder seguidores aqui no canal. Meu canal realmente é para carro, mas não tem como falar de carro nesse momento. Hoje a gente está falando do futuro do nosso país. Então vote dia 30, vote no 22, vote no Bolsonaro, para que a gente consiga manter a nossa linha de uma nação crescente, uma nação que apoia a família, uma nação que apoia a vida desde a sua Constituição e não legaliza as drogas. Esse é meu recado para você. Então, domingo, dia 30, 22. Um abraço, galera, e até a próxima. Volto o ano que vem com o retorno do canal, com vários projetos, mas nesse momento eu vim falar uma coisa séria para você.